Parlamentares europeus já começam a se articular para a votação do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. O governo brasileiro começa a calcular os votos e vê que França, Holanda e Bélgica podem votar contra a assinatura. O nosso correspondente Luca Bassani, microfone Jovem Pan Europa, traz as informações. Qual a reação dos integrantes do bloco europeu e de algumas dúvidas que nós temos aqui? Eu acho que é interessante você solucionar, nos explicar. Tudo bem, Luca? Bem-vindo, bom trabalho. Boa noite a você, Thiago, a todos que nos acompanham. Realmente é complexo o caminho até o acordo ser assinado. E é importante a gente fazer essa distinção da finalização das negociações que hoje de fato aconteceu e foi anunciado em Montevidéu entre Ursula von der Leyen e os 4 presidentes do Mercosul, e a diferença de todo esse caminho burocrático que o acordo deverá percorrer, seja aqui na Europa, seja na América do Sul, para que ele seja concluído. De fato, para que um acordo deste tamanho seja firmado, é necessário 55% dos países, ou seja, 55% dos 27 países aprová-los, e também pelo menos 65% da população europeia. E aí é uma questão chave, porque a França é um dos países mais populosos, mas sozinha, conjuntamente com a Holanda ou conjuntamente com a Bélgica, não teria esses 35%. Só que ela está tentando convencer tanto a Polônia quanto a Itália, 2 países que somado passam de 100 milhões de pessoas, a não aceitarem este acordo. Ou seja, se Polônia e Itália viessem conjuntamente com a França e os demais para negar a assinatura, isso poderia ser um problema para a conclusão de toda a negociação. Inclusive, hoje, a ministra do Comércio Exterior da França, Sophie Primas, ela já também se manifestou. Nós separamos a fala dessa ministra, que demonstra a insatisfação dos franceses com aquilo que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, tem feito representando o bloco. Ela disse que o que está acontecendo em Montevidéu não é a assinatura do acordo, mas a conclusão política da negociação. Isso não vincula os Estados-membros. Cabe agora ao Conselho Europeu e depois ao Parlamento Europeu exprimirem-se. A França lutará em cada passo do caminho ao lado dos Estados-membros que partilham a sua visão, deixando claro exatamente essa distinção que acabei de dizer em relação à assinatura e à finalização das negociações. Lembrando que a França já teve vários diferentes protestos dos agricultores neste ano de 2024, em outros países europeus também, e eles planejam se mobilizar já durante as próximas semanas, uma vez que essa crise política interna da França, após a derrubada do primeiro-ministro, seja solucionada na semana que vem. Também olhando as principais manchetes, no caso daquelas que são favoráveis, como a Espanha e a Alemanha, todos eles ressaltam quão benéfico será o acordo para os seus respectivos países, mas também destacam os entraves que podem ser colocados principalmente pelos franceses, que já estão tentando encabeçar um lobby anti-acordo União Europeia e Mercosul. E no caso do francês também a imprensa tem destacado este acordo, como é o caso do famoso jornal Le Monde. Nós separamos também a manchete principal que relaciona isso no dia de hoje. Ele diz que o acordo entre União Europeia e Mercosul, esse não é o fim da história. É a maneira como reagiu o Palácio do Élysée, o palácio do presidente Emmanuel Macron, dizendo que o texto é inaceitável da maneira como está hoje. Obviamente se refere a todos aqueles critérios colocados, amplamente discutidos, e dizendo também que a França não teve as suas vontades atendidas no processo de negociação, algo que o presidente Macron, os eurodeputados franceses em Bruxelas e o próprio parlamento francês irão reivindicar mudanças durante os próximos meses. É de fato um dia histórico depois de 25 anos de negociações, mas é importante a gente deixar claro à nossa audiência que não está assinado e não será a partir de amanhã, infelizmente, que os preços dos azeites, dos vinhos, dos queijos europeus serão baratos no Brasil, assim como da carne, do café, serão baratos aqui para nós da Europa. Ainda falta um pouco para chegarmos lá. Sem dúvida. Bom, Luca, claro que durante todo esse período você vai acompanhar os desdobramentos, as repercussões e saber efetivamente quando esse acordo começará a sair do papel, apesar das reações desses outros países. Bom fim de semana para você. Você volta na programação da Jovem Pan.
Mais um giro com os nossos comentaristas. Aí está, Dora, o Luca tirando algumas dúvidas da gente, mas, claro, você vê que na Europa há um recebimento dessa informação, principalmente pela França, ainda achando que esse acordo pode não sair do papel. Mas ele fala que dos 27 países tem uma porcentagem importante das nações que precisam aderir a esse acordo. Dora. Mas a briga não começou, ela começa agora, né? Essa proporcionalidade, ela está dada agora. Ela é uma suposição, né? É uma conta que se faz na correlação de forças atuais. A gente não sabe o que vai acontecer, quais são os interesses em jogo que vão puxar mais para lá ou mais para cá, qual é o nível a gente vai ter entrevistado sobre isso e eu quero saber o que nós do Mercosul em geral e o Brasil em particular pode fazer para tentar influir nessa disputa, né? Como é que vai se dar isso? E isso a gente vai acompanhar, porque esse prazo que o Vilela nos trouxe, 6 meses, que eu não sabia, é um prazo curto e, portanto, vai ter uma concentração aí de embates muito, muito interessantes, porque em jogo tem as condições internas de cada país. A França é contra, claro, sabemos, cansamos de falar aqui, por causa do protecionismo exacerbado e do agro francês ser totalmente subsidiado, é quase uma estatal, se não uma estatal, né? Então, por isso que eu digo que vai ser eletrizante, quer dizer, pelo menos para mim, eu adoro essas coisas, tá? Esse embate, não sei se é para todo mundo.